Geraldo assegura a Ângela que seu coração e suas portas estarão sempre abertos para ela e para a dela. Ângela pede que Geraldo informe Leonardo sobre sua partida, pois não tem coragem de se despedir pessoalmente. Geraldo pede que Ângela prometa que cuidará de si mesma e antes de partir, ela lhe dá um último abraço. Mirtes está irritada porque Leonardo a convocou ao seu consultório e ele pergunta há quanto tempo ela conhece Júlio. Quando Mirtes tenta negar, Leonardo pede que ela pare de mentir, revelando que Júlio afirmou conhecê-la há anos e questiona o motivo do ódio de Mirtes por ele. Mirtes explica que não nutre ódio. Júlio estava apaixonado por ela, ficou magoado com a falta de reciprocidade e passou a falar mal dela. Leonardo menciona que Júlio disse que Mirtes estava envolvida com pessoas perigosas. Furiosa, Mirtes chama Júlio de desgraçado, relembrando que alertou Leonardo para não se aproximar dele, alegando que Júlio quer envenená-lo contra ela por estar obcecado. Leonardo pergunta por que ela nunca contou nada antes, e Mirtes explica que pensava que Júlio se afastaria e não precisaria justificar-se ao filho. Leonardo então questiona se ela tem alguma relação com o ataque a Júlio. Sentindo-se ofendida, Mirtes se recusa a responder e encerra o interrogatório. Após a saída de Mirtes, Nélida avisa a Leonardo que Ângela está indo embora para Real do Mar para sempre e acredita que ele é a única pessoa capaz de impedir isso. Leonardo fica chocado. No Ministério Público, Adela mostra o cartaz ao agente e confirma ser a mulher procurada. No pátio da vila, ninguém entende por que Ângela decidiu partir e perguntam como poderiam ajudá-la. Ângela responde que não há nada que possam fazer e que talvez um dia explique o motivo de sua partida. Ela olha para o relógio, aguardando a chegada de sua mãe. Seus amigos dizem que ela fará falta e Ângela afirma que não quer ir. Leonardo encontra Ângela e pede que ela então não vá, sem antes dar uma explicação sobre por que desejava impedir seu casamento com Salma. Todos se afastam e Estrelinha aconselha Leonardo a não chatear Ângela. Pelos corredores do hospital, Mirtes, furiosa, joga a garrafinha de água de Júlio e o critica por ter revelado a Leonardo o que aconteceu entre eles no passado. Júlio responde que, como amigo de Leonardo, ele merece saber a verdade. Mirtes avisa a Júlio a não revelar mais nada e Júlio pergunta se ela vai contratar bandidos para atacá-lo novamente. Mirtes garante que não faria isso, pois se houve alguém que amou em sua vida foi Júlio. Júlio retruca que Mirtes não sabe amar, apenas é interesseira. Mirtes se aproxima de forma sedutora e lembra que quase abandonou tudo por ele. Júlio ressalta que ela o trocou por Sandro, partindo seu coração. Mirtes pede que, pelo amor que Júlio teve por ela, ele se cale e não conte mais nada a Leonardo. Flávia vem chegando e vê Mirtes e Júlio juntos. Júlio pede que Mirtes se afaste e vai atrás de Flávia, enquanto Mirtes faz uma expressão de deboche. No MP, o agente convoca um oficial para prender a Adela, que, embora se entregue, se declara inocente. Ela afirma ter visto seu compadre Fulgêncio matar Gabino e que ele a incriminou. O agente informa que Adela poderá testemunhar futuramente e que, por hora, tem o direito de permanecer em silêncio. Caso não tenha advogado, um defensor público será designado. Adela aceita, mas pede para fazer uma ligação. Leonardo pressiona Ângela a revelar a verdade, e ela confessa que terminou o relacionamento com ele por causa da chantagem de Salma, que pagou a família do ciclista para soltá-lo, mas exigiu que ela se afastasse dele para sempre. Júlio assegura a Flávia que ama apenas ela, mas Flávia sabe o que viu e pede que ele vá embora. Júlio a beija à força e Flávia responde que está cansada de ser a segunda opção dos homens de Mirtes. Júlio, antes de sair, afirma que não desistirá, pois acredita que merecem uma chance. Na vila, Leonardo expressa descrença na capacidade de Salma para tal chantagem, e Ângela revela que Salma preferia vê-lo na cadeia e que perdesse a licença médica a vê-lo com ela. Leonardo questiona se Ângela mentiu sobre seus sentimentos por Álvaro e ela admite que precisava ser convincente. Indignado, ele pergunta por que ela se calou. Ângela explica que temia a vingança de Salma e também deu sua palavra a ela. Leonardo menciona que Ângela tentou impedir seu casamento e ela diz que queria que ele soubesse a verdade, mas Álvaro e Salma a enganaram com o endereço falso da igreja.
No presídio, Benjamin descobre que Mirtes visitou Aníbal várias vezes e liga para Tenório, apontando contradições no depoimento de Mirtes, o que pode levá-la a ser indiciada. Leonardo pergunta a Ângela se ela tem provas das chantagens de Salma, e ela responde que não, mas que pode sustentar sua versão perante Salma. Ângela diz que Salma manipula Leonardo, que a considera uma mulher exemplar. Leonardo argumenta que só está tentando entender e Ângela sabe que não deve julgá-lo por suas dúvidas, por isso está disposta a confrontar Salma. Leonardo pergunta se é por isso que Ângela está voltando para Real do Mar. Ângela revela que Samantha ameaçou entregar sua mãe à polícia por uma acusação de assassinato durante o período em que Adela perdeu a memória, mas acredita que é mentira, pois sua mãe não seria capaz disso. Leonardo expressa indignação com o que Samantha é capaz de fazer. Ângela recebe uma ligação de Adela, que diz que ela deve voltar para Real do Mar quando desejar, sem chantagens ou ameaças. Adela revela que se entregou à polícia para que Ângela não precise pagar pelo seu passado. Ângela sofre. Leonardo não consegue se comunicar com Nancy, diz a Ângela que está ali para dar apoio. Ângela revela que sente sua falta e ele também admite o mesmo sentimento. Eles se abraçam. Luz insiste para Ângela aceitar um pouco de dinheiro para ajudar Adela. Leonardo leva Ângela ao Ministério Público e Abel informa Estrelinha que ela terá que comer sua comida, enquanto Pablo se oferece para levar Luz ao hospital para ver Guigo, solicitando que Ed os acompanhe. Adela, assustada, está confinada em uma cela. No hospital, Pablo e Ed informam Geraldo que Adela se entregou à polícia por ser acusada de assassinar um homem em seu antigo vilarejo, mas estão convencidos de sua inocência. Impactado, Geraldo começa a entender por que Ângela e Adela planejavam retornar a Real do Mar. Pablo explica que Adela decidiu se entregar para que Ângela não precisasse se sacrificar. Geraldo decide ir ajudar Adela, mas antes Ed revela que Samantha está por trás de tudo. Samantha encontrou a ficha policial de Adela e a usou para chantagear Ângela. No MP, Benjamin e Tenório tentam indiciar Mirtes pela morte de Sandro para conseguirem fazer uma inspeção na galeria e no apartamento de Leonardo. No entanto, o agente informa que as evidências apresentadas são superficiais e que Mirtes ficará impune. O agente solicita que Benjamin e Tenório voltem quando tiverem provas mais sólidas contra Mirtes. Ângela e Nancy visitam Adela. Ângela sabe que sua mãe é inocente, mas pede que ela explique o que realmente aconteceu. Adela confessa que não revelou todo o seu passado por vergonha, contando que quando Gabino estava doente, saiu para buscar remédios e ao retornar encontrou seu compadre sufocando Gabino com uma almofada. O assassino se chama Fulgêncio, que tentou abusar dela depois, mas como ela não cedeu, ele a ameaçou dizendo que a acusaria e que ninguém acreditaria nela. Adela revela que era conhecida como a Louca do Mar. Adela observa que Ângela estava disposta a se sacrificar por ela, mesmo sem saber se era inocente ou culpada. Ângela afirma que nunca duvidou da inocência de Adela, e Nancy garante que lutarão com todas as forças para provar sua inocência, embora o processo não será fácil nem rápido. Adela deseja que Ângela mantenha calma e cuide de sua saúde devido à gravidez, recomendando que se proteja de Salma, Samantha e Mirtes. Ângela promete colocar essas pessoas em seus devidos lugares, mas sofre ao ver sua mãe presa. Adela afirma que está onde precisa estar. Benjamin estranha ao encontrar Leonardo no Ministério Público e este explica que está acompanhando Ângela, pois Adela está detida. Benjamin garante que Adela será bem cuidada. Leonardo pergunta se há atualizações sobre a investigação da morte de seu pai. Benjamin revela que foi iniciada uma investigação por possível homicídio e Leonardo se oferece para ajudar na coleta de provas. Benjamin solicita permissão para investigar no apartamento de Leonardo, especialmente no quarto de Mirtes. Confuso, Leonardo esclarece que Mirtes está morando na mansão Vega e pergunta qual a relação dela com o caso. Benjamin explica que precisam examinar todas as pistas e Leonardo não se opõe, desde que ajude a esclarecer a morte de seu pai. Leonardo também pergunta se Benjamin tem informações sobre o enfermeiro que tentou provocar o aborto de Ângela, mas Benjamin informa que ele continua foragido. Galegos informa a Guigo que os pacientes do andar pediram para ele cantar e entrega uma lista de músicas sugeridas.
Guigo canta alegremente, enquanto pacientes e funcionários observam encantados. Clarinha faz fisioterapia e, ao mesmo tempo, Samantha debocha. Quando a enfermeira chama a atenção de Samantha, ela a expulsa. Samantha agradece a Clarinha por ter saído de sua casa. Clara confessa que já queria ir embora, e se não fosse por Geraldo e Adela, aquele lugar seria um verdadeiro inferno. Samantha diz que Clarinha era um incômodo devido à sua invalidez. Clara responde que está se recuperando e logo estará bem, mas expressa preocupação com a invalidez emocional de Samantha, afirmando que apesar de estar bem fisicamente, ela está devastada por dentro e com o coração podre. Clara declara que Samantha precisa de aprovação nas redes sociais para sentir que tem valor. Samantha sugere que Clarinha gostaria de estar em seu lugar, mas Clara afirma que preferiria estar em coma a ser como Samantha. Samantha responde que Dário não vai querer estar com uma mulher incompleta, e Clara replica que isso não é da conta de Samantha, pois Dário já não tem nada a ver com ela. Samantha chama Clara de ingênua e faz zombarias. Furiosa, Clara acusa Samantha de destruir tudo o que toca, Álvaro, Ângela, Geraldo e até sua própria mãe. Enfurecida, Samantha proíbe Clarinha de mencionar sua família. Clarinha avisa que não tem medo de Samantha e não permitirá que ela interfira em sua relação com Dário. Samantha avisa que Clara não sabe do que ela é capaz. Geraldo adverte Samantha que já conhece a chantagem feita a Ângela e Samantha acha que deveria ser agradecida, pois seu pai poderia ser a próxima vítima na lista de Adela. Geraldo defende que Samantha não entende a história dessas pobres mulheres e, com sarcasmo, Samantha pergunta se precisam ajudar todas as vadias e criminosas que chegam até eles. Geraldo revela que Adela se entregou à polícia e pergunta sobre a mudança em Samantha, mencionando que não a conhece mais, afirmando que Beatriz ficaria horrorizada ao ver no que sua filha se transformou. Geraldo conclui que Samantha não merece carregar o sobrenome Vega. Mirtes comunica a Gonçales que Benjamin suspeita dela pela morte de Sandro, mas garante que não tem envolvimento no crime. Gonçales pergunta qual era sua relação com Aníbal e Mirtes admite que eram amantes. Ela menciona que na noite da morte de Sandro, ela e Aníbal foram vistos entrando no prédio, mas esclarece que estava apenas pressionando o marido por questões financeiras, negando qualquer participação no crime. Mirtes explica que somente Yolanda tinha conhecimento de seu relacionamento com Aníbal, mas ela faleceu. Mirtes revela que no passado foram amigas e companheiras em um trabalho que preferiria não recordar e por isso Yolanda extorquiu durante um bom tempo. A filha de Taturana caminha pelas ruas com a carta que Yolanda pediu para sua mãe entregar a Leonardo antes de morrer. Por telefone, a moça lê o conteúdo da carta para alguém, revelando que Mirtes e Aníbal foram responsáveis pela morte de Sandro, fazendo parecer um acidente para receber o seguro de vida. Eles forçaram Sandro a consumir comprimidos e álcool. Em seguida, a moça recebe orientações sobre como proceder. Ângela explica a Leonardo que sua mãe enfrentará um processo prolongado, difícil e caro. Leonardo a abraça, Geraldo chega e pergunta por que Ângela não contou a verdade. Ângela responde que não queria preocupá-lo. Geraldo se oferece para cobrir todas as despesas do processo. Apesar da situação difícil, Leonardo quer resolver a questão com Salma e segura a mão de Ângela. Ângela garante que irão resolver isso e que Leonardo decidirá se ela está dizendo a verdade ou não, mas enquanto isso lembra-o de que é um homem casado, então eles afastam as mãos. Samantha conta a Mirtes que teve uma discussão com o pai por causa de Ângela e revela que Adela se entregou à polícia. Samantha acha que isso não é tão ruim, pois Adela ficará detida por um longo período. Mirtes acredita que Geraldo tentará ajudar Adela. Geraldo pergunta a Adela por que ela não revelou a verdade, e ela explica que não queria que ele pensasse que cometeu o crime. Geraldo responde que não é ninguém para julgá-la e que acredita nela. Adela conta toda a sua história a Geraldo, mas reafirma que não é uma criminosa. Geraldo confia em sua palavra. Adela admite que mentiu em alguns aspectos e Geraldo pergunta o que ela sente por ele. Adela confessa que ama Geraldo. Salma não encontra Leonardo em seu consultório e envia um áudio furiosa questionando se ele está com Ângela. Leonardo escuta a mensagem com Ângela e liga para Salma, confirmando que está com Ângela. Salma exige uma explicação e o chama de cínico.
Leonardo responde que quem deseja uma explicação é ele e que discutirão isso mais tarde. Emocionado, Geraldo revela que também ama dela, algo que nunca imaginou sentir após a morte de Beatriz. Ele diz que não deseja mais formalidades e promete estar ao lado dela. Adela acredita que Geraldo e Mirtes têm uma relação, revelando que os viu juntos. Os agentes informam Geraldo de que a visita chegou ao fim, mas ele avisa Adela que a conversa ainda não acabou. Antes de sair, ele beija a mão de Adela. No hospital, Nélida fica chocada ao saber por Ed que Adela está presa e se compromete a interromper o processo de desligamento de Ângela do trabalho. Álvaro ouve a conversa entre Nélida e Ed e questiona por que Adela está detida. Ed sugere que Álvaro pergunte à sua esposa, pois graças a ela que Adela está na prisão. Geraldo não aceita que Adela esteja detida e que a filha dela tenha que sofrer por causa da filha dele. Ele expressa sua admiração pela lealdade e honestidade de Pablo. Geraldo e Pablo refletem sobre como a vida pode mudar em um instante, lembrando de Beatriz e agora do que aconteceu com Adela. Geraldo aconselha Pablo a aproveitar a vida e lutar pelo amor de Luz. Oscar entrega a Samantha as informações que Tony conseguiu hackear das contas de Álvaro. Samantha se decepciona ao não encontrar mensagens de Ângela ou qualquer coisa comprometedora. Oscar acredita que Álvaro possa ter um segundo celular e sugere que Samantha o encontre enquanto Álvaro estiver dormindo. Samantha revela a Oscar que precisa de Dário para engravidar e competir com o bebê de Ângela para manter Álvaro sob controle. Ela adverte Oscar a não contar a ninguém sobre isso. Álvaro encontra Ângela no Ministério Público e pede desculpas pelo que Samantha fez, garantindo que não sabia de nada. Ângela lamenta ter ido atrás de Álvaro na capital, pois desde sua chegada tudo tem dado errado. Álvaro admite que prometeu o paraíso para Ângela, mas apenas causou sofrimento. No entanto, sabendo do sonho de Ângela de construir uma clínica em Real do Mar, Álvaro informa que conseguiu uma reunião com um importante funcionário de saúde. Ele explica que o governo federal já autorizou orçamentos para a construção de clínicas e que Ângela pode ter a oportunidade de realizar seu projeto. Desconfiada, Ângela pede para que Álvaro não brinque com isso, pois é muito importante para ela. Álvaro jura que é verdade.